Nesse vídeo nós vamos fazer a action de funções. A action de funções tem algumas características diferentes, como por exemplo que a tabela tem bastante campos e que o campo função pode aceitar apenas o valor de A ou O. A pessoa é autora ou orientadora de um determinado trabalho e o trabalho que é a chave estrangeira nessa tabela. Então a gente faz um novo arquivo dentro da action, que é a funções, action de funções. Da mesma forma, como a gente fazia nos outros, a gente tem que dar um require ons da model, né? Onde está model de funções, certo? Aqui só vamos ajustar o caminho e declarar então a classe action de funções, que ela extende ou estenda, melhor dizendo, é a model de funções. Da mesma forma, a gente declara protected algumas variáveis, né? A SQL insert, protected SQL update, protected SQL delete e protected SQL select. Esses são os métodos básicos do nosso CRUD. Ele tem que cadastrar na tabela de funções, né? Então, na tabela de funções, a gente tem os seguintes campos: código da pessoa, que é estrangeira, código do trabalho, que é estrangeiro, e-mail da pessoa, função e instituição. Vamos montar então insert. Insert into funções. A gente passa os campos, código pessoa, próximo campo, código trabalho. Eu vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de visualizar. E-mail pessoa, função e instituição. E passando então os valores. Values. De novo, vou quebrar aqui para facilitar. Código da pessoa, código do trabalho, e-mail da pessoa, função da pessoa naquele trabalho e instituição da pessoa enquanto envolvida naquele trabalho. Aqui a gente tem duas chaves primárias, né? Que é o código da pessoa e o código do trabalho, né? Isso é a nossa chave primária. Então no update a gente não vai fazer o update nesses dois campos e eles vão estar na cláusula where. Update funções set. A gente pode mudar então a função e a instituição da pessoa, basicamente isso. Set função é uma string, né, um varchar, e instituição, tá? E aí já vem a cláusula where. Where code da pessoa igual tal and code trabalho, esses dois campos são a nossa chave, igual tal. Certo, montamos o nosso update. Update funções, set função igual tal, instituição, que faltou a vírgula, instituição igual tal, where código da pessoa, and código do trabalho igual tal. Mesma coisa no delete, aqui a gente tem uma chave composta primária, né? Então a gente tem que fazer um where chegando esses dois campos na hora de deletar. Delete from ou delete from funções, where code do trabalho
o código da pessoa, que é o primeiro campo. Não faz diferença, mas só para padronizar a ordem que estão os campos. O where código da pessoa é igual a tal, and code trabalho igual tal. Tudo bem? O select, que vai ficar bem parecido, a gente não tem nada de especial, a gente não tem campo data, então não precisa usar o date format. A respeito do date format, um comentário rápido, né? Se vocês entrarem no site do MySQL, na documentação, tem uma tabela com quais são os formatos normais de data, né? Então, aqui estão os caracteres. E vários desses aí coincidem com o caractere da função sprintf, como por exemplo o S, o U também, o L, enfim, vários desses coincidem, então por isso que a gente fez diferente. Um formato normal para um campo do tipo datetime seria esse, ó, dia, mês, ano com 4 dígitos, hora de 0 a 24, né? Minuto e segundo. Só campo que é só do tipo date, então normalmente ficaria assim a máscara, tá? Só algum detalhe, lembrei de falar isso agora. Mas aqui a gente não tem nada no select, é um campo, é uma tabela sem campos assim especiais, então o select é bem normal. Select asterisco from funções. E aí aquele truquezinho, né? Where 1 igual a 1, parâmetro, para possibilitar fazer o where e o order. Vamos então à implementação disso. Public function insert. Aqui a gente não tem autoincremento, então a gente tem que passar todos os campos da tabela. A SQL vai receber o sprintf do sys em get, ou melhor, SQL select. Insert, agora sim. Primeiro campo que a gente passa é o código da pessoa, então sys get code da pessoa. Eu vou quebrar em diversas linhas aqui, porque são vários campos. Poderia você na sua máquina fazer em uma linha só, né? Get código do trabalho, segundo campo. Essa ordem que eu passo os campos aqui tem que coincidir com a ordem que eu coloquei os parâmetros lá em cima no SQL insert, no atributo, né? Então, código da pessoa, código do trabalho, o e-mail da pessoa, sys get e-mail da pessoa, tem a vírgula lá, sys no get, qual mais função, get função, e o último campo, instituição, sys em get instituição. Certo, fechamos o sprint F, né? E a nossa SQL está pronta. Então, return do sys em run query. De novo, porque ele só vai ter um retorno true e false, inseriu ou não inseriu. A função de update, então, ela é bem parecida com o insert. A diferença é que a gente vai passar os parâmetros de uma ordem diferente. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui eu vou até copiar, porque vai mudar muito pouco, tá? Então, só vou declarar a função diferente, public function update, e o essencial vai ficar o mesmo. Só que em vez de chamar o método, o atributo insert, eu vou chamar o atributo update. O que tem diferente no update? É o update funções, set função. Então, o primeiro campo que está passando é o da função. E eu esqueci lá em cima na SQL de fazer o update no e-mail da pessoa.
update de funções, set função igual tal, instituição igual tal. Deixa eu corrigir já isso aqui. E-mail pessoa igual tal. Agora sim, where código da pessoa igual tal e código do trabalho igual tal. Tudo bem, vai mudar um pouquinho aqui a ordem, mas não tem problema. Então aqui o primeiro campo que a gente passa é a função, update funções, set função, tem que estar nessa ordem, né? Então a gente passa o campo função, depois o campo instituição e depois o campo e-mail. Sys in get e-mail pessoa. E agora sim, os campos que vão casar lá com o where, que são a chave primária. Sys in get é código da pessoa primeiro, código da pessoa e depois o código do trabalho. Sys get code trabalho. Beleza, funcionando, a princípio funcionando. Tá? É bem parecido com o insert, a diferença é que tu tem que passar os campos, são parte da chave primária, no fim, né? Certo, fizemos o método insert, fizemos o método update, próximo é o método delete. Então, public function delete, SQL vai receber o sprintf de sys em SQL delete e ele está esperando o campo código da pessoa e depois o campo código do trabalho. Então, sys get, escrevi get errado, code da pessoa e em seguida sys no get código do trabalho, tá? Código do trabalho. E aí só dá o return do sys no método run query da SQL. Porque de novo o delete ele só vai trazer um true e false, né? Deletou ou não deletou. E como aqui a gente tem uma chave primária composta, a gente deve passar todos os campos que fazem parte da chave. Public function select, escrevi certo. O select ele tem que retornar uma lista, né, de dados. Então aqui a gente vai ter uma variável SQL que vai receber, e o select tem aquele detalhe, né, que a pessoa pode passar uma cláusula where e a pessoa pode passar uma cláusula or, não necessariamente. Então sprintf sys no SQL select e aí a gente passa o where e o order, que não necessariamente estão preenchidos. E o return vai ser do sys no método run select. A diferença é que o run select ele retorna um record set, né? uma lista de valores. Certo. Temos agora que implementar o método load, que é o cara que traz os dados de um registro que está em edição e carrega isso dentro do nosso modelo, dentro do nosso objeto. Public function load. E o load ele vai reutilizar a função select, o método select que a gente declarou nessa própria classe. Então o que acontece? A gente vai utilizar já o método select, então a gente pode dizer que um record set, o RS, já vai receber uma lista de coisas, no caso um elemento só na lista, mas mesmo assim uma lista de valores. Tá? Então vai receber o sys no método select. Só que a gente vai passar uma cláusula where. Essa cláusula where é uma cláusula que vai trazer apenas o registro
que é conforme os parâmetros da chave primária, ou seja, a gente quer trazer um registro só. Tá? Então, vamos passar o sprintf e fazer a condição. A condição então vai ser o seguinte: end code trabalho igual ao parâmetro, end code da pessoa igual ao parâmetro, né? Agora a gente passa valor para esse sprintf, que vai ser o sys no get código do trabalho e o sys no get código da pessoa. Ok? Pronto. E agora a gente já tem então no record set a lista de registros atingidos por esse select, onde o código do trabalho é igual a 5 e o código da pessoa é igual a 6, por exemplo. O que a gente tem que fazer? É carregar esses valores que vieram do banco de dados nesse campo rs, né, o nosso record set, a gente tem que carregar isso para o objeto, para o próprio objeto de funções. Então, qual é a ideia? A gente seta os valores sys set código da pessoa, sys set conforme o que veio do banco, código do trabalho, um por um assim, sys set e-mail da pessoa, sys set função da pessoa. Olha, aqui a função já está lá na model, né? Lembra quando a gente implementou isso? Lá na model já estava trazendo que se a gente não passar valor para esse campo função, o valor padrão vai ser A. Tá? Então, set função. It is no campo set instituição. Certo, esses valores aí por enquanto está tudo fixo, né? O que a gente tem que fazer é puxar isso, o que veio do banco de dados, lá no primeiro registro, em codes pessoa. E daí então ele está passando o que veio lá do banco de dados para dentro do nosso objeto. Code trabalho. Aqui a mesma coisa, o registro 0, que é o primeiro item que veio, né? E-mail pessoa. Função é o rs, nosso record set, no primeiro registro, em função. Ok. Aqui também. Instituição. Ok? E o retorno disso vai ser o próprio objeto. Return sys. Então, quando chamar o método load, ele vai setar os valores no campo e vai retornar o próprio objeto na função, né? Por exemplo, A recebe o funções no método load. O A, então, vai ser um objeto do tipo função, com todos os métodos e atributos que ele tem. Certo? Só formatação aqui, deixa eu ver o que tem diferente. Nada, bem tranquilo. Bom, é isso. Vocês podem ver que nesse vídeo a gente tinha uma tabela com campos que são estrangeiros, por exemplo, pessoa e trabalho são estrangeiros, são chaves estrangeiras. No vídeo seguinte a gente vai fazer o de trabalho área, que é uma chave composta também, mesmo esquema que funções. E quando a gente vai fazendo de trabalho áreas, a gente vai voltar para esse de função para ver o que dá para fazer em relação a essas chaves estrangeiras. Porque até agora a gente não fez tratamento nenhum diferente, só porque tem tais campos que são chaves estrangeiras. O que a gente vai fazer é simplesmente fazer mais um select que traz um inner join. Tá?
A maioria das vezes isso aí não vai ser necessário. Eu recomendo que vocês façam isso padrão, insert, delete, update e select, sem os inner join, e depois, lá quando está fazendo as core, ou quando está fazendo os controller, conforme a necessidade, vocês voltem para funções e criem esses métodos com o inner join. Tá? Bom, é isso.